verdade, eu vou ler a partir do capítulo 11, versículo 12, tá? O último versículo do capítulo 11. A palavra de Deus diz assim: Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste, o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará. Jacó, segundo o seu proceder, segundo as obras, o recompensará. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens em todos esses meus esforços. Não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multiplicarei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, e os seus altares são como montões de pedras, nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue, por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Irmãos, vamos orar, pedindo direção do Santo Espírito. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por tua palavra que foi lida, e pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito aplique o ensinamento desse texto em nossos corações. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Pai, a não pecar contra ti, Senhor. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Semana passada, meus irmãos, nós falamos do amor incondicional de Deus. E nessa semana nós vamos falar, o tema é desprezando o amor incondicional de Deus. É isso que o povo de Israel está fazendo com esse amor que Deus preparou, que Deus se dispôs para ele. O profeta Oséias, ele é profeta no Reino do Norte. A partir da divisão dos reinos, 10 tribos subiram ao norte e apenas 2 ficaram, Judá e Benjamim, ao sul. E o Reino do Norte durou 209 anos. E durante esses 209 anos, não houve um rei que fosse temente a Deus, que fosse reto diante de Deus. E Deus levantou então profetas. Oséias foi o que estava mais próximo do juízo, né? Então, que aconteceu em 722 a.C., quando a Síria se levantou contra o Reino do Norte, destruiu e os levaram cativos. E lá, quando eles foram levados cativos, o que aconteceu? Eles se misturaram com os outros povos e depois eles regressaram. E daí nós temos o que? A formação do povo chamado samaritanos. E os samaritanos tinham treta, né, com o povo judeu. Eles não se bicavam, não se davam. Tá? E Oséias e Amós foram os profetas que profetizaram o juízo para o Reino do Norte. Pense assim, meus irmãos, alguém falando: cuidado, saia desse caminho, você vai se dar mal. Mas quando os profetas estavam falando isso para eles, o que estava acontecendo? Eles estavam prósperos, tudo estava dando bem na vida deles. Eles estavam fazendo negócios, estavam financeiramente
prósperos. Então não fazia muito sentido, soava estranho para eles, pelo que eles estavam vivendo. Tá? Um período de prosperidade havia melhorado a vida deles. E o que isso traz para a gente de ensinamento? A melhora acadêmica, a melhora financeira não necessariamente significa o quê? Que tudo está indo muito bem. Não tem relação. Não necessariamente você tem a bênção de Deus diante da prosperidade. E o texto de hoje, Oséias levanta pecados de Israel e convida o povo ao arrependimento. Oséias é um livro difícil, meus irmãos. Ele começa com uma ordenação de que o profeta se case com uma mulher que viria a ser prostituta. Ele denuncia o pecado de Efraim. Oséias parece que ele está indo numa direção, de repente vai para outra. Não é um livro fácil, esse livro é dividido em 4 partes. Hoje nós vamos começar a última parte, que vai do capítulo 12 até o 14. E cada parte é finalizada com uma declaração da aliança de Deus. Acontece no capítulo 3, acontece no capítulo 6, acontece no capítulo 11, que nós vimos na semana passada, do amor incondicional de Deus, e depois no capítulo 14. Nós veremos algumas lições práticas para a nossa vida. Começamos o nosso texto hoje então com uma denúncia de um pecado. Efraim está o quê? Cometendo mentiras. Efraim era uma das 10 tribos que subiram para o norte, mas ela tomou uma posição de liderança e a partir daí ela passou a ser representada. Israel era representado por Efraim. E essa liderança foi uma liderança para o mal, uma liderança para o mal. Olha o que os versículos diz, meus irmãos. Efraim me cercou por meio de mentiras, a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Efraim apacenta o vento, persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Assíria. E o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as obras o recompensará. O que ele está dizendo aqui? Judá é mencionado como alguém ainda que se mantém fiel, mas ele fala: mas eu tenho uma contenda com vocês, se vocês seguirem o caminho de Efraim, vocês vão receber o quê? Juízo. De Judá viria quem? O Messias prometido, Jesus Cristo. Israel ainda tem o exemplo de Judá. Efraim tem sido um povo falso, um povo traíra com Deus. E eles, além de mentirem, o quê? Cometem outros tipos de pecados. Eles alimentam o vento. O que ele quer dizer aqui? Apacentam o vento. Outra tradução diz alimentam o vento. Colhendo o quê? Nós vimos no capítulo 7. Quem semeia vento, colhe tempestade. Né? Isso é, eles gastam o tempo fazendo coisas sem valor. Coisas que não têm valor algum. Como diz Salomão em Eclesiastes. É correr atrás do vento, tudo é vaidade. Perseguir o vento leste, né, o vento que vinha do deserto, era como perseguir um vento que te ressecaria, aquele vento que vem do deserto, junto com areia, que te machucaria. Eles estavam o quê? Aquela areia que ressecava a sua pele. Eles estavam correndo atrás de coisas que iriam destruí-los. E a mentira se multiplicava no meio deles. A mentira se multiplicava no meio deles. Eles viviam como se fosse o quê? Uma fraude. Uma fraude. Ao invés de buscar Deus, o que eles fizeram mais uma vez? Buscaram alianças com povos estrangeiros. Eles buscaram o quê? Poderes para esse mundo. Negociavam com a Síria e pelas costas eles iam lá entregavam o azeite para quem? Para o Egito. Eles assinavam um contrato com a Síria, um contrato de proteção, e ao mesmo tempo ia lá, entregava o azeite para o Egito também, sendo que a Síria e o Egito também não se bicavam. Era assim que eles estavam vivendo. Viviam através de subterfúgios, tentando agradar os dois. Nós fomos criados para agradar apenas um, meus irmãos. Apenas um, o Rei dos Reis.
Nós fomos apenas criados para agradar Deus. E Deus não suporta essas estratagemas mentirosas. Deus não suporta isso. Ficavam com esse joguinho de mentiras, ao invés de fidelidade, né? Israel ainda tinha o exemplo de Judá. Segunda acusação são as trapaças de Efraim. Versículo 3. No ventre pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou-lhe e pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Agora ele usa o exemplo negativo, o exemplo positivo sobre a vida de Jacó. Mais negativo do que positivo. Ele lembra a história de Jacó, que nasceu já como? Agarrado ao calcanhar do irmão. E quando você vê esse termo na língua original, agarrado ao calcanhar, é alguém trapaceiro. E se a gente quer derrubar alguém, um jeito fácil é puxar pelo calcanhar e derrubá-lo. Tá? Você bater no calcanhar da pessoa e a pessoa cair. E olhando então no hebraico, já é uma expressão que denota o quê? Um trapaceiro. Jacó era o quê? Enganador, trapaceiro. Né? E agarra o calcanhar desse irmão. Jacó era aquela pessoa que só queria se dar bem, só queria levar vantagem em tudo. Foi aquele que tirou o direito de primogenitura do seu irmão, que enganou seu pai para receber a bênção, mas que mentiu em nome de Deus para o pai e enganou seu irmão. Depois ele peregrinou pelo deserto, tentando o quê? Através dos seus esforços, através das suas estratagemas, seus subterfúgios, conseguir êxito. Mas toda vez que ele tentava, ele quebrava a cara. Ele quebrava a cara. Toda vez que ele fez isso, Jacó escolheu um caminho de mentiras, de falsidade, de engano, de traições. Alguém que se achava esperto, ficou 14 anos sendo enganado. O enganador foi enganado. Mas no vigor da sua idade lutou com Deus. Mas aí também acontece uma mudança, meus irmãos. Ele tem um encontro com Deus em Betel. E em Betel, o texto de Gênesis não traz, mas aqui traz. Ele chorou. E aqui demonstra o quê? Ele se arrependeu. Ele pediu, ele agarrou. Lembra quando depois, lá no Vale de Jaboque, que ele foi ferido no joelho, e aí ele agarrou a perna e falou assim: se não me abençoar, eu não te solto. Aqui diz o texto que ele chorou e pediu mercê, pediu para que Deus abençoasse ele, abençoasse a sua vida. Jacó, depois que teve um encontro com Deus, a sua vida foi o quê? Transformada. A vida foi transformada. O encontro com Deus causa isso, meus irmãos. A sua vida pode ser transformada quando você tem um encontro verdadeiro com Deus. Eu não sei como que é a vida de vocês. Talvez você precise abrir a mão de uma vida de trapaças e esperar em Deus. Versículo 5 diz assim: o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Ele chama a atenção que não é sobre Jacó, mas o Deus dos exércitos, o Deus da aliança. É Ele que está soberano, controlando todas as coisas. Enquanto Jacó tentou, com as suas forças, com as suas armas, com as suas estratagemas, com seus subterfúgios, ele quebrou a cara. Quando ele passou a esperar no Senhor, ele obteve êxitos. Verso 6 diz assim: converte-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Será do meu jeito ou vou esperar pelo Senhor? Se arrependa, volte para Deus. Aqui os verbos aparecem no imperativo. E o que significa isso, pastor? Significa o quê? Que é uma ordem. É uma ordem. Guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera. Esses três verbos, guarda, no amor, no juízo e espera, está no imperativo. É uma ordem então de Deus para conosco. Uma ordem de Deus para seguirmos então o Deus da aliança. É isso que ele está dizendo. Aqui o amor é aquela palavra que nós já falamos aqui, que no hebraico se chama Hesed. É o amor benigno do Deus da aliança para com o seu povo. É um amor que Deus, aquele amor incondicional que nós falamos na semana passada. Ele está falando, guarda esse amor
Não despreze esse amor, não desperdice, não recuse o amor benigno de Deus para com a sua vida. É isso que ele está dizendo aqui. O juízo é sobre a justiça que será feita na terra. E a última ordem é que esperemos nele. Mas de que forma? Esperemos ativamente. Como que espera ativamente? Com a expectativa da vinda do Messias, da segunda vinda de Cristo, pela fé. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Então nós esperamos ansiosamente a vinda de Cristo. Se tem uma ansiedade boa que nós devemos ter, é essa: a expectativa da vinda de Deus. Agora o exemplo de Jacó, ele é deixado de lado, mas o assunto continua sendo falado, sobre levar vantagens através do quê? De uma maneira desonesta. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Contudo, mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens em todos os meus esforços. Não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Já tem um pecado aqui, balança enganosa. Ele já está enganando, trapaceando com a balança. Já é um pecado. Efraim estava se achando o quê? Rico financeiramente, e de fato estava. Eu estou ficando rico e ninguém vai achar nada de errado do jeito que eu estou ficando rico. É isso que o texto está dizendo aqui, meus irmãos. Não tem pecado, mas tinha. A balança desonesta. Aqui a palavra mercador também, a palavra no original significa Canaã, fazendo uma referência aos cananeus ali, que eram comerciantes, que eram trapaceiros nas suas negociações. Efraim estava o quê? Efraim mercador, Efraim Canaã, ele está falando aqui. Efraim estava como Canaã, fazendo negócios ilícitos, trapaceando para se enriquecer. Ele se achava esperto. Então aqui é um trocadilho de palavras, que mostra o quê? Que Efraim se tornou como o povo de Canaã, e adquiriu e absorveu o quê? As trapaças, a esperteza. Se tornaram tão secularizados, isso é, distantes de Deus, como o povo que vivia por lá, né, os cananeus. É isso que o texto está dizendo aqui para nós, meus irmãos, nessa referência. Eu me lembro da carta que o Senhor escreveu para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3. As crianças, uma classe, tem estudado as igrejas do Apocalipse, uma delas é a Laodiceia. E a Laodiceia é aquela que a gente conhece, né? Estou a ponto de vomitar-te, não é quente nem frio, é morna. E isso é, vocês perderam a função pela qual vocês foram escolhidos aqui na terra. É isso que Deus está dizendo ali. E o versículo 17 de Apocalipse 3 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. O retrato de um povo que estava o quê? Vivendo distante de Deus e dizendo: olha, o jeito que eu estou ganhando meu dinheiro não tem nada a ver com Deus. Vocês não vão encontrar pecado aqui no que eu estou fazendo. Vocês não vão achar nada. Vocês estão com inveja da maneira como eu estou enriquecendo. Mas toda essa riqueza diante de Deus é como miséria, como pobreza, como cegueira, como nudez. Eles achavam que ninguém descobriria isso. Olha o que diz o versículo 9. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Eles vão habitar em tendas como no dia das festas. Quando olhamos aqui parece ser uma coisa boa, né? Mas eu fui estudar aqui na festa dos tabernáculos, meus irmãos. O povo de Israel, ele tinha que sair durante uma semana do conforto da sua casa. Eles tinham que continuar as suas rotinas e morar durante uma semana em tendas. Não era um acampamento. Quando é um acampamento, fim de semana, tal, legal, tudo jóia. É até legal passar um fim de semana numa barraca. Então eles tinham que passar o quê? Uma semana
deixando o conforto dos seus lares, das suas casas, na barraca. E essa com a sua rotina, tá? Imagina você tendo que deixar o seu lar e passar a morar em tendas, morar em barracas. É assim que a sua vida será. O profeta está dizendo para Efraim: vocês vão voltar a morar em tendas. Vocês vão voltar a morar em tendas. Você vai perder a sua casa e terá que morar em barracas. É isso que ele está dizendo aqui. Uma aplicação para nós. Como está a sua vida profissional? Como estão as suas declarações de imposto? Você tem sido fiel a Deus? Tem usado de estratagemas, de esquemas para trapacear? Ou você vai trapacear, enriquecer, ou você vai aprender a esperar por Deus? O trapaceiro quebrará a cara, mas o que espera no Senhor encontrará amor e justiça. E continuando, os versículos 10 a 13, vai trazer uma nova lição, é o desprezo pelas palavras dos profetas. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, Israel serviu uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta ele foi guardado. Aqui ele faz uma referência a dois profetas, a Moisés e a Samuel. Moisés foi o profeta que tirou o povo do Egito. Samuel foi o profeta pelo qual guardou o povo. Mais uma vez, uma comparação, né, entre uma atitude errada, uma atitude certa. E a errada era o povo de Israel desprezando o ministério dos profetas. Falavam, tinham visões, estava ensinando, eles estavam sendo desprezados, fazendo o que Deus estava mandando os profetas. E o povo não queria saber de mudança, não queria saber de nada. Meus irmãos, nós temos lido a palavra de Deus aqui todos os domingos. Alguns há muitos anos, outros mais recentemente chegaram a Cristo. Mas está certo, já estudamos alguns livros da Bíblia. Já vimos muitos textos isoladamente. E a minha pergunta para vocês é: quanto disso tem mudado a sua vida? Quanto disso tem mudado a nossa vida? Quanto que isso afeta, não só a segunda, a terça, a quarta, a semana inteira? Quanto isso afeta na maneira como você é pai, mãe? Quanto que isso afeta na maneira como você é filho, na maneira como você é empregado, na maneira como você é empregador, a moral no seu trabalho? Quanto disso tem mudado de fato o que nós somos? Ou a palavra nos muda verdadeiramente, ou nós vamos encarar a ira de Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, meus irmãos. Os versos 11 e 12 também, né, há um trocadilho aqui, mas que Deus está dizendo é o que? Essas cidades são culpadas do pecado religioso e do pecado social, né? E fala também que Jacó trabalhou 14 anos por um casamento, e levou 2 casamentos. Deus adverte o povo: olha, vocês estão desperdiçando a vida, vocês estão rejeitando a bênção, o amor incondicional, o amor hesed, que eu coloquei para vocês. Vocês estão desprezando, com algo que não tem utilidade alguma, com o vento, com o vazio. Estão desprezando a palavra de Deus. O versículo 13, eles estão sendo lembrados, né, de Moisés que os livrou, e eles esqueceram que Deus usou o profeta para libertá-los, né, do Egito. Deus sempre age assim. Deus sempre age assim. E o último pecado apontado, levantado aqui pelo profeta é o quê? O pecado de idolatria. O versículo 14 diz assim: Efraim muito amargamente provocou a ira
muito amargamente provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Aqui, meus irmãos, a maneira como você vive, a maneira que você fala, ou você deixa de fazer, pode provocar a ira de Deus. O Senhor, em algum momento, pode te pedir contas. E aqui o sangue se refere ao quê? A culpa. A culpa. O Senhor deixará ficar sobre ele a culpa por ele derramado. O que eles fizeram? Que eles estavam vivendo aqui na idolatria, na imoralidade, como se não fosse problema nenhum. Estão nessas mesmas afrontas que pensavam o quê? Que não era nada, mas estavam o quê? Essas afrontas seriam o meio pelo qual eles cairiam, porque eles desprezaram a palavra de Deus. Não despreze, meus irmãos, não despreze a palavra que tem sido pregada a cada domingo, não despreze a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ocasionar uma mudança na sua vida, senão não está tendo efeito nenhum. A palavra de Deus tem que nos mudar, tem que mexer com nós. A história não termina aqui, meus irmãos. Muitas pessoas, assim como o povo de Israel, pode dizer que não ama Deus o suficiente. Ela pode terminar com o quanto Deus te ama, que enviou Jesus Cristo para nos livrar da escravidão do pecado e pagou com seu sangue. Quando você se sente amado por Deus, a sua vida muda. Deus te ama baseado em quem Ele é, não é baseado no quão bom você é, o tanto de coisas boas que você faz. Isso é um amor incondicional. É baseado na obra de Cristo na cruz. Não se eu sou bom, se eu sou mau. O amor não é baseado em condição de nenhum homem. Não é baseado. Cristo cumpriu todas as exigências que Deus pediu e que nós não somos capazes de cumprir. E recebeu, por causa disso, a ira de Deus, o castigo de Deus, para que possamos o quê? Receber as bênçãos nas regiões celestiais, aqui e agora. Eu concluo essa mensagem citando Isaías 53, alguns versículos, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.